E hoje, seguindo a nossa série, nós temos que tratar de um dos dons mais controversos do cristianismo, um dos dons que, quem sabe, tem levantado muito pano para manga em muitas discussões teológicas e cristãs ao redor da história. Me permita fazer uma pergunta. Ela é uma pergunta única e exclusivamente para consultar aqui o quadro que nós temos aqui na igreja. Quantos dos que estão aqui presentes já vieram de alguma linha evangélica, ok? Uma linha evangélica. Já frequentam, são quem sabe de alguma linha evangélica, ou já frequentaram alguma linha evangélica. Eu só gostaria de consultar. Há alguém aqui que já veio de uma linha evangélica ou pertence a uma linha evangélica? Muito bacana, que legal. Sejam todos bem-vindos. Esse é um tema que com certeza você conhece bem. Esse é um tema que com certeza você já se deparou em muitos momentos. E talvez tenha sido um dos temas mais intrigantes para a vida de alguém que vem de uma linha mais evangélica e de forma mais específica, pentecostal ou neopentecostal. Eu gostaria de deixar claro que nós temos um carinho especial por todas as pessoas, independente de qual linha denominacional ela pertence. E eu quero dizer isso para você que também está nos acompanhando pela internet. Nós temos um carinho especial. Nós temos um amor cristão profundo por qualquer pessoa, independente de qual linha denominacional cristã ela veio, pertence ou pertencerá, independente. Cristo nos ensinou a amar a todas as pessoas, a viver com elas. Por isso, o tema que nós vamos tratar aqui nesta noite, ele serve única e exclusivamente para um estudo da Bíblia, para uma compreensão melhor do texto bíblico, e não no sentido de lidar, ou apontar, ou criticar qualquer outra pessoa. É único e exclusivamente para a compreensão da Bíblia. É um tema muitíssimo importante, principalmente quando nós falamos de dons espirituais. E já que eu falei de dons espirituais, vamos recordar um pouquinho sobre o que nós vimos até agora. Vocês se lembram? Nós falamos em primeiro lugar do dom do Espírito, e nós descobrimos pela Bíblia que o dom do Espírito, o dom espiritual, o dom do Espírito enviado por Deus é o batismo do Espírito prometido pelos profetas do Antigo Testamento e manifesto na igreja cristã de forma específica em Atos capítulo 2, quando o Espírito Santo desce e toma conta da igreja. Todo aquele que aceita Jesus em seu viver, todo aquele que aceita Jesus em seu viver, todo aquele que aceita viver para Cristo e o recebe como Rei e Senhor de sua vida, recebe o dom espiritual, recebe o batismo do Espírito. E esse batismo, como nós já dissemos, ele é manifesto no batismo das águas. O batismo nas águas é um ritual introdutório da fé, um ritual, uma cerimônia que introduz a fé e que demonstra publicamente uma decisão e uma transformação que começa a agir no coração. Isso acontece de forma simultânea ao batismo do Espírito, que é uma experiência introdutória da fé. Assim sendo, todo aquele, e eu gosto de repetir isso, todo aquele que aceitou a Cristo Jesus em seu viver, recebe o batismo do Espírito Santo naquele momento. E então ele manifesta esse batismo do Espírito Santo através de um batismo nas águas, um ritual. Hoje vai ser um dia muito especial. Tem surpresa por aí, tá? Tem surpresa por aí. Dito isso, lembra que nós também conversamos da diferença entre o termo o dom do Espírito e os dons do Espírito? Há uma diferença entre as duas coisas. O dom do Espírito é o batismo do Espírito Santo, que Deus nos promete, que é quando Ele derrama o seu Espírito, quando a pessoa do Espírito vem a essa terra, age na vida daqueles que aceitam a Cristo em seu viver, e este dom do Espírito, esse presente do Espírito, gera então a unidade da igreja. A igreja se une por conta do dom do Espírito. Enquanto que os dons do Espírito, no plural, eles são os dons da graça, as manifestações da graça na vida dos crentes. E eles são diferentes, são distintos, e eles geram a diversidade da igreja. Pessoas diferentes, com dons, habilidades diferentes, então servem a Deus na edificação de sua igreja, através dos dons do Espírito. Gera a diversidade da igreja. Nós nos recordamos também que nesse processo de recebimento do Espírito, então há uma diversidade de dons. A Bíblia narra uma diversidade de dons. E um dos dons que a Bíblia narra, esse dom que a Bíblia narra, é o dom de línguas. Vamos entender um pouquinho melhor o que é esse dom de línguas. Para a gente começar,
a história nos aponta que essa mulher aqui, Agnes Osman, foi a primeira pessoa a manifestar e a trabalhar a ideia do dom de línguas. De acordo com a história, em 1901, Agnes Osman, que era estudante no Colégio Bíblico de Bethel, no Kansas, falou em línguas numa uma reunião de orações. Ela então recebeu a imposição de mãos de alguém, e então naquele momento ela começou a dizer línguas, falar em palavras não inteligíveis. Então essa foi a primeira manifestação de línguas dessa linha que nós estamos tratando, que trabalha o dom de línguas, principalmente nas linhas mais evangélicas, pentecostais e neopentecostais. Bem, nós precisamos entender, quando estudamos o dom de línguas, aonde estão localizados os textos aonde a Bíblia trabalha. E ao contrário do que muitas pessoas pensam, a Bíblia não tem muitos textos tratando sobre o assunto. Apresenta apenas 5 textos. Há apenas 5 textos bíblicos aonde aparece o dom de línguas em algum contexto histórico. Um primeiro em Marcos, e nós vamos discutir ele um pouquinho. 3 deles em Atos. E um em 1 Coríntios, numa seção da carta de Paulo aos Coríntios, que vai de 1 Coríntios 12 a 1 Coríntios capítulo 14. Esses 5 textos são muito importantes. E a metodologia que eu escolhi hoje para nós estudarmos a Bíblia nessa mensagem dessa noite, ela é um pouco distinta das que costumo usar. Nós vamos fazer um estudo expositivo destes textos. O que é um estudo expositivo? Nós passaremos por cada um dos textos, veremos os versos bíblicos e entenderemos. Não é comum esse uso em sermões, mas para hoje, para essa metodologia de estudo, foi a que eu escolhi para ficar mais fácil a compreensão. Já adianto que esse estudo pode gerar em nós grandes dúvidas. E o que nós faremos se surgirem em nossa mente dúvidas? Abandonaremos a fé? Iremos correndo para um pastor esperando uma resposta bem enlatada? Não. Nós iremos para casa, nos assentaremos em nossa mesa, oraremos ao Senhor e clamaremos a Ele o derramamento do Espírito para a compreensão do texto sagrado. Então nós estudaremos profundamente a palavra. É assim que um cristão estuda a Bíblia. Você pode fazer uso de ferramentas de estudo da Bíblia. Há vários tipos de ferramentas ótimas para o estudo da Bíblia. Mas nenhuma compreensão bíblica decente acontece sem o sentar e estudar. Nada acontece sem o sentar e estudar. Por isso, como disse, nós vamos passar de texto em texto e vamos começar pelo texto que está em Marcos, no capítulo 16 e no verso 17. Antes de ler o texto, você pode ir achando esse texto por aí, eu gostaria de explicar um pouquinho o que acontece nesse trecho de Marcos. Eu sei que essa não é uma explicação muito comum, mas ela é relevante para a compreensão desse texto. Alguns pastores, inclusive, têm um pouco de receio de dar esse tipo de explicação, com medo de que as pessoas entendam de forma distinta o que ele quis dizer. Compreendam bem. A Bíblia, ela chega à nossa mão com um cuidado especial. Há muitas acusações ao cristianismo de que a Bíblia que eu e você temos na mão, ela foi alterada, foi mobilizada, alguma pessoa colocou suas opiniões, suas ideias no texto bíblico, e isso nos aterroriza em alguns momentos. Mas é preciso que nós compreendamos que, talvez, dentro das áreas de estudo da Bíblia, a área de estudo da Bíblia que nós temos mais convicção é a área da crítica textual. E a crítica textual trabalha exatamente com o processo de transmissão do texto. Desde a saída do texto da mão do profeta até chegar em nossas mãos, a crítica textual é a área da teologia que trabalha com essa parte, com esse espectro da origem e transmissão do texto. Essa área é a área mais eficaz no sentido de documentação da teologia. É a área mais exata da teologia. Porque a gente trabalha com documento, e contra documentos não tem como discutir as coisas. Vou explicar melhor. Quando o profeta bíblico escreveu, não tinha no seu tempo uma nuvem na internet que ele pudesse subir o seu texto e guardar na nuvem, para que não se perdesse. Muito menos haviam formas de fazer as cópias, as xerox que nós conhecemos, várias cópias para então distribuir. Não havia imprensa para poder
fazer vários volumes e aí, então você ter várias distribuídas, ficaria mais fácil de guardar. Então qual era a forma de poder transmitir o texto? Copiando. Haviam pessoas que passavam copiando. Os textos do Antigo Testamento são excelentes, porque os copistas judaicos eram extremamente rigorosos no processo de cópias. Contudo, o texto do Novo Testamento ele foi copiado dentro de um contexto de perseguição, você se lembra. A igreja era perseguida, então escondidos, às vezes eles copiavam escondidos pelos lugares. Contudo, após os achados do Mar Morto, nós temos uma convicção muito plena de que nós chegamos num texto muito, mas muito, muito próximo em todos os detalhes do que saiu da mão dos profetas. Por quê? Porque um copista copiava, o outro copista copiava, outro copista copiava, outro copista copiava, e a gente tem cerca de 2.500 manuscritos copiados. E mesmo que em um manuscrito ou outro, o que pode acontecer, um copista, por razões humanas, às vezes ele pula uma linha, às vezes ele erra uma palavra, às vezes alguém está ditando e ele escreveu errado. Mesmo que ocorra um pequeno errinho de escrita aqui, eu tenho mais uns 100 documentos escrevendo o mesmo texto que não há o erro que aconteceu nesse um documento. Então, se eu juntar todos os textos e todos os manuscritos juntos, o que eu tenho aqui? Eu tenho um texto que nós chamamos de texto crítico, aonde nós temos a convicção de que esse texto está plenamente, eu não vou falar 100%, mas plenamente próximo do original que saiu da mão dos profetas. Lembre-se que isso era um texto sagrado, e por ser sagrado, aqueles seguidores daquele texto cuidaram com o melhor que puderam daquele texto para que não houvessem alterações. Contudo, às vezes aconteciam o que nós chamamos de variantes textuais. Uma variante textual é quando, por alguma razão, um copista, ele deixa alguma nota de rodapé, ou então ele tenta corrigir alguma dificuldade do outro copista, e acaba que ele vai acrescentando questões ao texto. Mas, como eu disse, eu tenho vários copistas em várias situações diferentes, então eu consigo identificar aquela cópia que, por alguma razão, sofreu alguma influência dos copistas. Marcos tem um texto assim. E se você tem uma Bíblia de estudo, que principalmente gira em torno da Almeida Revista e Atualizada, no texto de Marcos, no capítulo 16, a partir do verso 9 até o verso 20, você vai aparecer aí na sua Bíblia. Se a sua Bíblia é uma de estudo, principalmente da linha de Almeida Ferreira de Almeida, Revista Atualizada, vai aparecer aí uma notinha dizendo que este texto não contém nos melhores manuscritos, nos manuscritos mais fidedignos. Isso quer dizer que talvez esta parte de Marcos, capítulo 16, verso 9 ao verso 20, não foi Marcos que escreveu. Talvez algum copista recebeu o texto de Marcos, faltando essa parte, e ele então tenta preencher a lacuna do que aconteceu aí. Mas perceba, nós temos a convicção de que esse texto não foi Marcos que escreveu. Mas mesmo assim, esse texto não tem nada de errado, sabe? Todos os itens que tem aí, tem em outros textos da Bíblia, está tudo certo. Agora, um ponto especial é que não dá para fazer doutrina em textos assim. Entendeu? Não dá para montar uma doutrina inteira em textos assim. Um ponto importante é nós entendermos que nesse processo de transmissão do texto do Novo Testamento, Deus cuidou direitinho da sua palavra. E a sua palavra chega para nós com muitos documentos. Como eu disse, essa é a área da teologia que nós temos mais convicções, porque são documentais. E aqueles que dizem assim, eu não sei se esse texto sofreu alteração antes de sair da mão do profeta, é uma pessoa que não tem conhecimento dessa área, da crítica textual. É a área mais documental da teologia. Eu disse isso porque é um texto importante, aparece aqui o dom de línguas, mas ele provavelmente não tenha sido escrito por Marcos. Mas seja como for, dá uma olhada nesse verso. Esses sinais hão de acompanhar aqueles que creem em seu nome, expelirão demônios, falarão novas línguas, e a palavra que aparece ali para novas em grego é a palavra kainos. Kainos em grego é uma palavra que se refere ao novo. Cabe-nos entender uma coisa. Para a língua grega, existem duas palavras para novo. Na língua portuguesa, se eu quero falar com uma coisa nova, qual é a palavra que eu uso? Novo. Em grego, não. Em grego, você tem dois tipos de palavras para se referir ao que é novo. A primeira palavra que eu tenho em grego é a palavra neos,
que significa algo novo, jovem, recente, jovial. Novo no sentido de tempo, recém-formado. E a segunda palavra é a palavra kainos, que é um novo na espécie, no caráter, no modelo. É uma coisa renovada, melhorada, de maior excelência. Não novo no sentido de tempo, mas novo no sentido da forma ou qualidade, melhor do que o velho. Vou explicar. Imagine que hoje eu chego aqui na porta da igreja com um carro, é um Gol, ano 2014. Gol, ano 2014. E eu sou o terceiro dono daquele Gol. E eu chego aqui e te encontro na porta da igreja. Ô, meu irmão, tudo bem? Olha o meu carro novo. Ele é novo? Sim, para mim é. Ele é novo para mim. Eu não tinha esse carro antes. Contudo, ele é novo? Não. Então, se eu for me referir a esse carro e eu chegar na porta da igreja, eu falaria assim, olha, dá uma olhada no meu carro kainos. Ele é novo para mim, mas não novo em si. Agora, se eu quisesse usar a palavra neos, eu diria assim, tá vendo aqui? Este é o meu Civic ano 2018, zerinho. Acabei de sair da concessionária com ele. Ele é um carro neos, zero. Eu sou o primeiro a usá-lo. Assim sendo, nas palavras de Cristo, referidas aqui por Marcos, esses sinais que vão te acompanhar falarão novas línguas. A palavra para novas que aparece ali, a palavra já existia, mas é novo para mim. Eu não sei falar árabe, mas quem sabe por esse dom que Marcos cita, eu aprendo a falar. A língua é nova para mim, mas outros já usam essa língua. Ela é uma língua comum. Esse é o primeiro ponto, esse é o primeiro texto. O que esse texto nos ensina? Esse texto aponta para a ideia de que essa língua ela é nova. Não nova no sentido de não existir anteriormente, mas sim nova no sentido de aquele que a fala recebeu-a agora. Não tinha ela antes, mas a recebeu ou a aprendeu agora. Esse é o primeiro texto. Segundo texto, esse é um texto importantíssimo. É o texto que está em Atos, no capítulo 2, do verso 1 ao 13. É o sermão inteiro, mas eu vou me dedicar a esses primeiros versos. Em Atos, no capítulo 2, você sabe, aqui há a narrativa do derramamento do Espírito Santo sobre a igreja. E nesse derramamento do Espírito Santo sobre a igreja, nós temos muitas verdades importantes. Em primeiro lugar, quando acontece o derramamento do Espírito Santo sobre a igreja? Acontece no Pentecostes. O verso 1 nos diz, ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. Vocês se recordam? Cristo havia dito para eles permanecerem em Jerusalém até que descesse sobre eles o Espírito Santo. Isso, quando Cristo disse isso, haviam se passado 40 dias desde a sua ressurreição. Então, após esses 40 dias, Cristo pede para que eles fiquem reunidos ali, esperando até o momento até o derramamento do Espírito Santo. E então eles esperam 10 dias. E isso tudo somaria desde o dia da Páscoa até esse dia, que agora era a festa das primícias, 50 dias. Pentecostes é isso mesmo, o 50º dia após o dia da Páscoa. Há muitos que perguntam e dizem que o dom de línguas é a chave, é a identidade da igreja cristã. Não, o Pentecostes é a identidade da igreja cristã. É ali que é inaugurada a igreja de Deus, no Pentecostes, nos 50 dias após a Páscoa. No verso 2 e no verso 3, a Bíblia diz que eles estavam ali reunidos e de repente veio do céu um som como de um vento impetuoso e encheu toda a casa onde estavam assentados e apareceram distribuídos entre eles línguas como de fogo e pousou sobre cada um deles. Aqui há uma metáfora para o Espírito Santo. Deus ele usa aqui fogos, a manifestação de fogo para denotar que o Espírito Santo havia descido. Em primeiro lugar, eu gostaria de te fazer perceber uma coisa muito linda nesse verso. Quando Israel saiu do Egito, eles foram até o Sinai. E no Sinai, eles receberam a presença de Deus e ali a lei de Deus. No Sinai, o que estava acontecendo no Sinai quando Israel estava lá? O que estava acontecendo em cima da montanha? Muito som, muito fogo, muitos raios e muitos trovões. Lembra que Israel saiu do Egito
e o nome que se deu à saída de Israel do Egito é Páscoa, 50 dias depois que Israel saiu do Egito, sabe onde eles estavam? No Sinai. Então, aconteceu tudo aquilo que eu disse. Sons, fogo e tudo mais. Agora nós estamos no Novo Testamento. Cristo havia morrido exatamente no dia da Páscoa. 50 dias depois, os discípulos estavam reunidos em Jerusalém e o Espírito Santo desce. Como que o Espírito Santo desce? Com fogo, com sons, com barulhos. E você vê as chamas de fogo descendo. Exatamente o mesmo processo que aconteceu. O Espírito Santo então desce para agora marcar a lei no coração, como diz Hebreus. A mesma lei que foi dada no Sinai, agora ela é dada de novo para a igreja, mas para marcá-la no coração. O texto ele é fantástico. Hebreus no capítulo 12, no verso 19, se refere, usa exatamente a mesma palavra para som, como eu disse, para se referir ao Sinai. As línguas repartidas, essas línguas de fogo, é a descida do Espírito, então ficaram sobre suas cabeças línguas como de fogo. Este foi um batismo do Espírito. E como eu disse no domingo passado, o batismo do Espírito Santo em relação aos apóstolos, e na verdade a Bíblia diz que haviam 120 pessoas, incluindo os apóstolos reunidos esperando o Espírito Santo, e todas elas receberam o Espírito Santo desta forma, é diferente do nosso batismo hoje. O batismo que aconteceu com eles foi o batismo deles. Os 3.000 que se converteram depois foram batizados na água e receberam o Espírito Santo, mas não tiveram necessariamente os mesmos dons, o mesmo processo que aconteceu com os apóstolos e as pessoas que estavam reunidas. O nosso batismo não é igual ao dos apóstolos. O nosso batismo é igual ao das 3.000 pessoas convertidas a Cristo, depois da pregação dos apóstolos. Isso é uma questão cronológica. Nós já tratamos isso aqui de uma forma um pouco mais profunda. A Bíblia então diz que ali ocorreu a promessa feita em Mateus capítulo 3, verso 11, quando João Batista disse, eu vos batizo com água, mas então virá aquele que vos batizará com fogo e com o Espírito Santo. Esse é o batismo de Cristo. O batismo tão esperado de Cristo aconteceu. O fogo do Espírito desceu. Todos eles então foram tomados pelo Espírito Santo. E no verso 4 diz que quando eles foram cheios do Espírito Santo, quando eles ficaram cheios da plenitude do Espírito, eles passaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhe concedia que falassem. Esse é o cumprimento do que Jesus havia dito. Em Atos, no capítulo 1, verso 5, se você está com a sua Bíblia, você pode dar um pulinho para trás. Atos, capítulo 1, verso 5. Jesus havia dito a eles, porque João, na verdade, batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo, não muito depois destes dias. Jesus havia acabado de se despedir deles há 10 dias atrás, e falou assim, olha, não muito depois desses dias, vocês também serão batizados com o Espírito Santo. E foi o que aconteceu. Eles foram batizados com o Espírito Santo. E como eu disse, esse é o aniversário da igreja cristã. É aqui que a igreja nasceu oficialmente. Cristo no céu estava sendo entronizado ao mesmo tempo que o Espírito Santo estava descendo de forma simultânea. Então a Bíblia diz que eles começaram a falar em outras línguas. Aqui começam algumas dificuldades de compreensão. Que línguas eram essas? A Bíblia diz outras línguas. A palavra que a Bíblia usa para outras línguas é a palavra heteros. Exatamente de onde vem as palavras heterogêneo na nossa língua, que significa, alós. Heteros é a outra palavra usada para outro, mas significa outro diferente. A palavra alós significa outro igual. Então eles começaram a falar outras línguas simultâneas, outras línguas, línguas oficiais, que eram ditas, que eram faladas no seu tempo. E quando eles começaram a falar outras línguas, idiomas, o Espírito Santo desceu. A Bíblia diz que as pessoas começaram a perceber a presença do Espírito. A palavra usada para a língua aqui é a palavra glossa. A palavra glossa tem 3 sentidos no Novo Testamento. O primeiro sentido da palavra glossa, e se você está vendo ali a palavra glossa, é exatamente isso, é de onde vem a palavra glossário, que aparece em alguns livros antigos, que é um banco de palavras, é exatamente isso. A palavra glossa origina a nossa palavra na língua portuguesa, glossário. Há três sentidos que a Bíblia usa para a palavra língua, glossa.
O primeiro é órgão humano, língua, um órgão humano. O segundo sentido é o uso figurado, exatamente esse que nós lemos em Atos capítulo 2, verso 3, as línguas de fogo. E o terceiro uso que é feito para a palavra glossa no Antigo Testamento, no Novo Testamento, é línguas estrangeiras. Não tem um quarto sentido. Nós estamos aqui então falando de que tipo de língua? De idioma. Nós estamos falando de um idioma. Uma língua estrangeira. Um idioma, um dialeto estrangeiro. Uma língua que existe, que é falada por alguém, mas que não é a minha língua. Quando o Espírito Santo desceu e inaugura então a sua missão, inaugura a sua igreja e a missão da igreja, como eu disse na semana passada, se ele está inaugurando as missões mundiais da igreja cristã, qual é a primeira coisa que o Espírito Santo tem que cuidar da igreja? O problema da língua. Eu tenho que pregar a toda nação, a toda tribo, toda língua, todo povo, todos que existem no mundo. O primeiro problema que eu tenho é como que eu vou me comunicar com eles. É por isso que o dom do Espírito Santo foi derramado naquele contexto, de forma emergencial. A gente precisa pregar e o Espírito Santo nos capacitava a pregar. E então ele fez com que os seus filhos que receberam o Espírito Santo ultrapassassem a primeira barreira na pregação do Evangelho, que é a barreira da língua. O verso 5 então diz: ora, estavam habitando em Jerusalém judeus, homens piedosos, vindo de todas as nações debaixo do céu. Esta era a festa das primícias. E de acordo com a história, é exatamente nessas festas, na festa das primícias, que havia um maior contingente de judeus vindo a Jerusalém. Começava na época da Páscoa, mas completava-se na festa das primícias. Haviam judeus vindo de todos os lugares do mundo. O povo judeu já tinha passado por vários tipos de dispensações, de diásporas, mas agora eles estavam reunidos novamente. No verso 6, então, diz que esses, de todas as nações debaixo do céu, eles começaram a ouvir essa voz. O som que havia feito no descer do Espírito chegou a eles e a multidão começou a correr naquela direção. O barulho foi muito grande. Todo mundo começou a correr na direção dos discípulos. Então a multidão se possuiu de perplexidade, porquanto cada um ouvia falar na sua própria língua. Do que nós estamos falando aqui? De idiomas. Eles eram pessoas de várias nações, mas eles foram na direção dos apóstolos e cada um ouvia falar na sua própria língua. Há uma pergunta que é muito feita pelos cristãos. Será que os apóstolos receberam o dom de falar em outras línguas, ou o dom foi recebido por aqueles que começaram a ouvir em outras línguas? É certo que Paulo, mais para frente, em 1 Coríntios 12, 30, e no capítulo 14, verso 13 e 27, Paulo diz que há sim um dom de interpretação de línguas, ou de tradução de línguas. Contudo, precisamos nos recordar que se é um dom do Espírito Santo, ele é dedicado então àqueles que foram batizados pelo Espírito Santo. E muitos daqueles que estavam ouvindo naquele momento ainda não haviam sido batizados pelo Espírito Santo. Inclusive, muitos dos que ouviam em outra língua não aceitaram o Espírito Santo. E diziam assim: olha, percebam, eles devem estar embriagados. Por isso não é possível que o dom seja de ouvir nesse contexto, e sim de falar. Porque os únicos que haviam recebido o dom do Espírito até então eram os apóstolos e as pessoas que estavam reunidas com eles. Cada um ouvia na sua própria língua. É provável então que os apóstolos, essas pessoas começaram a se dividir em grupos e alguém ouvia a sua língua, então ela ia em direção e ela não acreditava. Ela estava ouvindo uma pregação na sua própria língua, no seu próprio idioma. A palavra que é usada aqui para a língua já é um pouco diferente da palavra glossa. Agora a palavra que é usada aqui para a língua é a palavra dialectos, que é de onde vem a palavra dialeto. Cada um ouvia na sua língua mais materna, na sua língua mais própria. Então no verso 7 e no verso 8, Atos nos conta que eles estavam, pois, atônitos e se admiravam, dizendo: vede, não são porventura galileus todos estes que estão aí falando? E como nós ouvimos falar cada um em nossa própria língua materna. Queridos, a geografia da Palestina era muito precisa. Aqueles que moravam na Galileia, de modo geral, eram pobres, sem formação acadêmica alguma.
como que esse bando de galileus, vindo das periferias mais distantes, sem formação acadêmica alguma, sabiam tantas línguas assim. Eu estou ouvindo ele falar na minha língua materna, na língua que eu aprendi a falar lá com a minha mãe, lá na minha cidade, lá longe. Eu estou entendendo como que esse sujeito sabe a minha língua. Como que a gente está entendendo tudo que eles estão falando na minha língua materna. E eles assustados. Então Lucas, que é o autor de Atos, ele agora rasga o verbo. E ele mata a cobra e mostra o pau. E ele fala assim, eu vou explicar para vocês quem que estava ali para vocês entenderem. No verso 9 ao verso 11, Lucas diz assim, nós somos pardos, medos, elamitas, os naturais da Mesopotâmia, Judéia, Capadócia, Ponto, Ásia, Frígia, Panfilha, do Egito, das regiões da Líbia, nas intermediações de Cirene, os romanos que aqui estão, tanto judeus como prosélitos, cretenses e arábios. De todos esses lugares aí tinha gente, falando línguas diferentes, dialetos diferentes, como os ouvimos falar em nossas próprias línguas a grandeza de Deus. Alguns vinham da região de Babilônia e das regiões orientais, outros da Síria e da Ásia Menor, outros do norte da África e outros da região de Roma. Os 4 cantos da terra estavam ali reunidos e cada um ouvia falar em sua língua. Por isso, a conclusão dessa ideia é que Atos no capítulo 2 é o cumprimento de Atos capítulo 1, verso 9. Quando Cristo disse, mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, até os confins da terra. Cristo disse que isso aconteceria. E quando eles receberam o Espírito Santo, a primeira coisa que eles receberam foi a capacidade de falar com todas as pessoas até os confins da terra. A primeira necessidade suprida. Como eu disse, somos 5 textos. Os próximos 2 textos são bem simples. Eu gostaria apenas de citá-los. São características de alguém recebendo o dom do Espírito de forma bem normal. Atos capítulo 10, versos 44 a 48. É o contexto da história de Cornélio. Era um romano. Pedro não sabia muito bem se deveria batizar um gentio, alguém que não tinha nacionalidade judaica. Porque até então aqueles que eram do judaísmo entendiam que para alguém se tornar cristão, primeiro ele tinha que virar um judeu, culturalmente falando, para depois esse que virou um judeu pudesse se tornar um cristão. E Paulo agora se depara com algumas pessoas que se interessaram pela verdade do cristianismo, e ele fica assim, peraí, eu mando eles virarem judeus antes de se tornarem cristãos. É nesse contexto que Deus dá uma visão a Pedro, dizendo que Deus havia purificado esses povos. E é nesse contexto que a Bíblia diz, para assustar Pedro e as 6 pessoas judias que estavam acompanhando Pedro, que ainda Pedro falava essas coisas, quando caiu o Espírito Santo sobre todos os que ouviam a palavra. E os fiéis que eram da circuncisão, que vieram com Pedro, que era um número de 6, admiraram-se, porque também aos próprios gentios foi derramado o dom do Espírito Santo, pois os ouviam falando em línguas e engrandecendo a Deus. Então perguntou Pedro, porventura pode alguém recusar a água para que não sejam batizados estes, que assim como nós receberam o Espírito Santo? E ordenou que fossem batizados em nome de Jesus Cristo. Então lhe pediram que permanecesse com ele alguns dias. A cena é fantástica. Pedro está ali, tomado pelo preconceito judaico, olhando para aquelas pessoas, a família de Cornélio, que não eram judias, e falando assim, eles aceitaram a mensagem que eu preguei. E agora, posso batizar eles ou não posso batizar eles? E então, para acabar com a dúvida de Pedro, Deus foi e derramou o dom do Espírito Santo sobre eles. O batismo, eles foram batizados pelo Espírito Santo. E para deixar muito claro o que estava acontecendo, Deus resolveu dar um dom especial para aqueles que foram batizados na família de Cornélio. Deu o dom de línguas para eles. Pedro olhou para isso, aqueles que estavam com Pedro olharam para isso e falaram assim, meu pai, eles não só receberam o Espírito Santo, mas receberam exatamente o dom que os apóstolos receberam. Como posso, então, rejeitar, batizá-los nas águas, sendo que eles já foram batizados pelo Espírito? E aqui, então, se deu batismos
gentílicos. Algo extremamente inovador para a igreja de seu tempo, que causou muito problema a Pedro, por sinal. Muitos da igreja não aceitaram esses batismos. Mas Pedro já disse: como que eu vou rejeitar o batismo para esses que também receberam o Espírito? Isso faz a gente refletir. Como que a gente às vezes não... Eu já tive algumas experiências, os pastores mais experientes que eu já sabem disso melhor do que eu. Algumas pessoas que visivelmente começaram a receber o Espírito Santo. Começam a usar os seus dons para a pregação do Evangelho, para abençoar pessoas. Pessoas que visivelmente têm passado por uma transformação. Então essa pessoa pede um batismo e alguém acha que ela não está pronta, que não é o caso. Visivelmente essa pessoa está transformada e está recebendo o batismo do Espírito, mas eu acho que não, essa pessoa não deve ser batizada. Já vi, não aqui, em outros lugares aí. Eu me recordo de Pedro nessas horas. Como que alguém recusa a água para aqueles que já receberam o Espírito? Sendo que a água é exatamente a manifestação daqueles que receberam o Espírito Santo em seu viver. Próximo texto, que é bem curto também, até que nós passemos para o momento mais tenso da mensagem dessa noite. Atos capítulo 19, verso 1 a 7. Paulo ali encontra 12 discípulos de Cristo que não conheciam o Espírito Santo. Provavelmente eles foram batizados por João Batista, foram para Éfeso, moraram em Éfeso e não acompanharam o ministério de Cristo. Então eles não foram devidamente informados e aprenderam sobre o Espírito Santo. Acontece que Paulo resolve rebatizar a estes 12. Esse é um dos relatos mais incríveis das Escrituras. Paulo resolveu rebatizar 12 pessoas. E olha que eles não estavam em franca apostasia. Eles só não conheciam o Espírito Santo. Paulo resolveu rebatizá-los. E quando Paulo impôs-lhe a mão na hora do batismo, veio sobre eles o Espírito Santo e tanto falavam em língua quanto profetizaram. A isso nos lembra que estes 12 discípulos, que fazem paralelo direto ao que acontece no finalzinho do capítulo anterior, que é Apolo, que também havia recebido o dom de pregar o Evangelho, mas não conhecia algumas coisas da fé. Eles eram missionários, então Deus deu a eles o dom do Espírito e o dom de profecia, para que eles pudessem pregar o Evangelho. Simples. Aqui nós temos apenas a descrição de alguém recebendo um dom espiritual, e no caso dele, recebeu o dom de línguas. Capítulo 12 e 14 de 1 Coríntios. Os textos mais controversos. E nós vamos concluir com esses textos. Nós não leremos inteiros os capítulos, nós leremos alguns versos chaves nesses capítulos. O primeiro verso que eu gostaria de ler com você é o verso que está no capítulo 12, no verso 29 e verso 30. Paulo cita pela primeira vez o dom de línguas, dizendo assim: porventura são todos apóstolos, ou todos profetas, são todos mestres, ou operadores de milagres, têm todos o dom de curar, falam todos em outras línguas, interpretam-nas todos, entretanto, procurai com zelo os melhores dons. 2 pontos que nós precisamos ressaltar aqui. Primeiro ponto, nem todos os cristãos recebem o dom de língua, ponto final. Palavras de Paulo, essas perguntas são retóricas. Como eu posso então falar assim na minha igreja? Se você recebeu o Espírito Santo, você também tem que falar em línguas. Se você não está falando em línguas, você não recebeu o Espírito Santo. Paulo nunca falou em línguas. Paulo sabia muitos idiomas, ele não precisava do dom. Jesus nunca falou em línguas. E muitas outras pessoas fiéis a Deus nunca falaram em línguas, de acordo com a descrição bíblica. Porque então estes que receberam o Espírito Santo, todos, para realmente manifestar o recebimento do Espírito Santo, têm que falar em línguas. Paulo diz, não necessariamente, não são todos profetas, da mesma forma que não são todos mestres, não são todos faladores de línguas, não são todos que curam, não são todos. O Espírito Santo distribui os dons como lhe apraz, como nós lemos na semana passada. Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto importante. O segundo ponto importante é uma hierarquia funcional que existe entre os dons. Existem dons mais importantes? Sim, existem dons mais importantes.
Paulo diz aí, procurai com zelo os melhores dons. Vou explicar melhor. Não que existam dons mais importantes por conta de que algum deles tenha mais relevância em relação a quem deu. Quem oferece todos os dons ao Espírito Santo, todos eles são relevantes na obra de Deus, todos eles têm o mesmo valor. Contudo, há uma hierarquia funcional no sentido da importância de edificar a igreja. Um exemplo disso é a hierarquia funcional que existe na Trindade. Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Nós cremos pela Bíblia que tem a mesma natureza, o mesmo poder, a mesma relevância. Ambos trabalham juntos pela raça humana, mas no processo da redenção, por conta da redenção, do plano da salvação, eles submetem uma hierarquia funcional, não ontológica. Eles pegam funções distintas para trabalhar. É por isso que Cristo toda hora pede as coisas a Deus o Pai, não porque ele não tenha poder, mas por conta da redenção ele se submete a pedir. É por isso que ele envia o Espírito Santo. Não porque o Espírito Santo não tenha aptidão para tomar a decisão por conta própria, mas por conta do processo da redenção, ele se submete a um processo da salvação. Esse é apenas um exemplo. Nos dons espirituais acontece a mesma coisa. Todos os dons são importantes, mas há uma hierarquia funcional. Quais são os dons mais importantes? Paulo já vai dizer, e nós vamos entrar no capítulo 14. É os dons que envolvem o ensino, a profecia, a palavra. O dom de línguas, é claro, ele é menos importante no sentido funcional, único e exclusivamente porque ele é um dom ferramenta. Ele é só uma ferramenta. Ora, na hora que eu não preciso dessa ferramenta, esse dom ele é relevante? Mas há algum momento que o dom do ensino, da palavra, não é relevante? Não. Há uma hierarquia funcional que Paulo coloca. É por isso que ele diz que nós devemos buscar com zelo os melhores dons. E como forma de amarrar essa ideia, no capítulo 14, logo no verso 1, Paulo diz assim, pois quem fala, verso 1, eu não coloquei ali, segui o amor, capítulo 14, verso 1, segui o amor e procurai com zelo os dons espirituais, mas principalmente que profetizeis. 1 Coríntios 14, verso 1. Vocês devem buscar com zelo os dons espirituais, mas principalmente que profetizeis. É o dom do ensino profético. Uma hierarquia funcional. A língua, como disse, é um canal, não a mensagem que deve ser transmitida. A língua é um canal, não a mensagem. Então, dentro dessa estrutura, Paulo começa a argumentar no capítulo 14 de 1 Coríntios. No verso 2 e 3 ele diz assim, pois quem fala em outra língua, não fala a homem, senão a Deus, visto que ninguém o entende. E em espírito fala mistérios, mas o que profetiza, fala aos homens, edificando, exortando e consolando. Primeira coisa que eu preciso te dizer. A palavra que vai aparecer principalmente na língua Almeida, revista e corrigida, língua estranha, não consta no original. Aí há uma interpretação de um tradutor. Ele colocou o dedo dele no meio. Se você pegar o grego, não há palavra estranha ali. Não há palavra estranha. Há um erro de tradução se você traduzir língua estranha. É um acréscimo que você faz ao texto. O texto não está falando de língua estranha. Ele está falando de outra língua. Da mesma forma que acontece em Atos capítulo 2. E Paulo diz assim, olha, quem fala em outra língua, não fala aos homens, senão a Deus. Qual que era o problema aqui? Alguns, em Corinto, gostavam bastante da ideia de se aparecer. E eles então começavam a falar em outros idiomas, mesmo que ninguém da igreja entendesse. Mas só para falar que eles receberam também o dom de línguas. Ninguém estava entendendo, mas eles estavam falando em outro idioma. Ninguém compreendia nada, mas eles estavam falando em outro idioma. Paulo diz assim, quem fala em outra língua, não fala aos homens, senão a Deus, visto que ninguém entende. Deus entende, é claro, ele entende outras línguas, mas as pessoas que não entendem não estão falando a ninguém. Então Paulo diz assim, mas o que profetiza, visto que ninguém o entende, e em espírito fala mistérios. Mas aquele que profetiza fala aos homens, edificando, exortando e consolando.
Na mentalidade de Paulo, falar aos homens deve ser algo que acontece na língua que as pessoas compreendem para edificar a igreja. A palavra que aparece aqui em mistérios, essa palavra no Novo Testamento aparece 28 vezes. 21 vezes da prostituta. 7 vezes das 21 vezes que aparece a palavra mistério no Novo Testamento, elas aparecem em 1 Coríntios. 2 vezes falando dos mistérios do Evangelho. Uma vez no capítulo 15 de 1 Coríntios, falando do mistério. Eis que vos digo um mistério, nem todos morreremos e tal. Isso no singular. Agora no plural, 3 vezes Paulo usa a palavra mistério se referindo ao processo da salvação. O mistério da salvação. E uma vez aqui dizendo mistérios. Ora, se todas as vezes que a palavra mistério aparece no Novo Testamento se refere ao dom da salvação, ao reino de Deus, às bênçãos de Deus, ou a metáforas, e quando Paulo usa em 1 Coríntios 7 vezes, melhor dizendo, ele usa todos eles se referindo à salvação, chega nessa palavra, algumas pessoas falam que esse mistério é as línguas que ninguém pode compreender. Não faz sentido, pela própria construção de Paulo. Esse mistério tem que ser aspectos que envolvam a salvação. Tem que ser. Verso 4 e verso 5. Como eu disse, não lerei todos os textos. Paulo então diz, com isso em mente, o que fala em outra língua, a si mesmo se edifica. Só ele entende, os outros não estão entendendo o que ele está falando em outra língua. Mas o que profetiza, edifica a igreja. É claro, ele está ensinando a igreja, na língua que a igreja entende. Ele está apresentando as profecias de Deus, ele está revelando as coisas de Deus. É claro que a igreja está sendo edificada. Mas o que profetiza edifica a igreja. Eu quisera que vós todos falassem em outras línguas. Mais para frente Paulo fala assim, eu falo em outras línguas. Eu sou poliglota mesmo. Mas eu queria que todo mundo falasse em outras línguas mesmo. Todo mundo soubesse falar em várias línguas. Muito mais, porém, que profetizasseis. Pois quem profetiza é superior ao que fala em outras línguas. Salvo se as interpretar. A palavra aí é traduzir. Para que a igreja receba edificação. Um exemplo bem simples. Imagine que eu subo aqui e eu quero fazer esse mesmo sermão a vocês. E como eu sou uma pessoa muito respeitadora de vocês e tenho muito zelo pelos dons espirituais, eu resolvo que eu quero pregar em mandarim. Então aqui na frente eu começo a pregar em mandarim. Com certeza todos vocês estariam assim. Alguns começariam a me filmar e me postar nas redes sociais, tirando onda com a minha cara, porque eu estou pregando em mandarim numa igreja brasileira onde ninguém fala mandarim e todo mundo fala português, pelo menos. Paulo diz assim, isso não serve para nada. Mesmo que a mensagem seja maravilhosamente perfeita e bíblica, não serve para edificar a igreja. Prefiro que vocês falem na língua do povão, mas que as pessoas entendam as palavras da profecia. A menos que exista um tradutor. Se eu sou uma pessoa que só sabe falar mandarim, fui convidado para falar a voz. Quando eu venho aqui pregar, então do meu lado tem um tradutor, e ele então vai traduzindo. Aí sim a palavra terá valia, edificará a igreja, porque todos podem compreendê-la. Verso 6, agora, porém, irmãos, se eu for ter convosco falando em outras línguas, em que vos aproveitarei, se não vos falar por meio da revelação, da ciência, da profecia ou de doutrina? Se eu falar de outras línguas, o que vai aproveitar para vocês? Nada. Assim, vós, se com a língua não disserdes palavra compreensível, como se entenderá o que dizeis? Porque estareis como se falasse ao ar. Eu aqui falando em mandarim, ninguém entendendo, estou falando com o ar. Verso 11, se eu, pois, ignorar a significação da voz, serei estrangeiro para aquele que fala, e ele estrangeiro para mim. É como se nós não estivéssemos no mesmo país. A gente é estrangeiro um para o outro. Você não entende o que eu digo, eu não entendo o que você diz, e ninguém se entende, e a igreja não é edificada igual. Verso 13 a 17, pelo que o que fala em outra língua deve orar para que a possa interpretar. Por quê? Se eu orar em outra língua, o meu espírito ora de fato. Estou orando em outra língua, é claro, eu estou orando de fato.
mas a minha mente fica infrutífera. Mas por que que a mente fica infrutífera? Que farei, pois? Orarei com o espírito, mas também orarei com a mente. Como que é orar com a mente? Ele vai explicar mais embaixo. Continue comigo. Cantarei com o espírito, mas também cantarei com a mente. E se tu bendizesses apenas em espírito, como dirá o indouto o amém depois da tua ação de graça, visto que não entende o que dizeis, porque tu, de fato, dás bem graças a Deus, mas o outro não é edificado. A ideia é o seguinte: dizer com a mente é quando o outro pode dizer amém para o que eu disse. Quando o outro pode concordar com o que eu disse. Eu posso orar a Deus, eu entendi tudo que eu orei a Deus em outra língua, você não entendeu nada, então não fui edificado. Eu fui apenas eu edificado. A igreja não foi edificada. A igreja é edificada quando todos entendem, e todos por entenderem podem dizer amém. Verdade, assim seja, Senhor, porque eu entendi a mensagem. Assim que a igreja é edificada. E eu vou concluir com esses 2 versos. Dou graças a Deus, porque falo em outras línguas mais do que todos vós. Vocês estão se achando bons porque vocês falam em outras línguas? Eu falo em outras línguas mais do que vocês. Há registros que apontam que talvez Paulo falasse 7 línguas. Eu falo em outras línguas mais do que vocês. E no caso de Paulo é porque ele era uma pessoa estudada mesmo. E então ele conclui dizendo assim: contudo, prefiro falar da igreja 5 palavras com o meu entendimento, para instruir os outros a falar 10.000 palavras em outra língua. Se vocês não vão entender, eu prefiro nem falar. E a conclusão é exatamente essa. Como eu disse no início, o estudo de hoje era para a compreensão de um tema. E no domingo passado, eu concluí alguns momentos dizendo algumas coisas sobre dons espirituais. Eu não creio que existam dons espirituais que a igreja não possa receber. Contudo, há alguns dons espirituais que não são mais usuais hoje. Não são usuais de forma comum, corriqueira, cotidiana. Como você viu, no livro de Atos, que narra 30 anos da história da igreja, aparece apenas 3 textos falando sobre o dom de línguas. Que assunto importante, então. Só tem 3 vezes. Em 30 anos de história da igreja. 3 vezes. Hoje, a gente estuda outras línguas. Hoje, a gente tem tecnologia, tem tradutores. É claro que esse dom não vai aparecer de qualquer forma, por qualquer momento. Isso não quer dizer que em algum contexto missionário Deus não possa derramar esses dons. Eu creio que pode, eu creio que Ele vai, se necessário for. Mas não há de forma tão comum e corriqueira na igreja hoje assim. Porque o dom espiritual de línguas, ele é voltado para a edificação da igreja. Queridos, hoje nós louvamos a Deus porque Deus, Ele cuida da sua igreja. No processo da pregação do Evangelho, Ele nos derramou o dom de línguas para pregarmos o Evangelho. Hoje nós queremos celebrar a pregação do Evangelho. Louvado seja Deus, porque no passado Ele derramou o seu dom de línguas, pessoas foram tocadas pela pregação do Evangelho, e até hoje o Evangelho chega a nós. Se não fosse pela graça de Deus, se não fosse pelo batismo de Cornélio, se não fosse pela pregação de Paulo, se não fosse pela pregação dos apóstolos, se não fosse pela pregação de muitos homens e mulheres que deram a vida por este Evangelho, nós não conheceríamos a Cristo. Mas porque muitos desses deram a vida na pregação do Evangelho, permitiram-se ser usados pelo Espírito Santo e receberam o dom do Espírito Santo, hoje nós temos um dia de festa.